presidente Lula disse que a eleição na Venezuela foi normal e cobrou a apresentação de atas eleitorais dos órgãos venezuelanos. O chefe do executivo ainda tratou do assunto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por telefone. E quem conta essa posição do governo brasileiro em detalhes é o Levi Guimarães, direto de Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não considera anormal ou grave o processo eleitoral na Venezuela no último domingo, que declarou a vitória do atual presidente Nicolás Maduro. A oposição do país vizinho contesta o resultado e acusa o governo de fraude. Em entrevista a uma afiliada da TV Globo no Mato Grosso, Lula disse que se um lado concorda com o resultado e o outro não, basta entrar na justiça. Na Venezuela, as instâncias mais altas do judiciário são controladas pelo regime de Maduro. Ainda assim, segundo Lula, a decisão que for tomada terá que ser acatada. O presidente brasileiro cobrou das instituições venezuelanas que sejam apresentadas as atas de votação, um equivalente ao boletim das urnas que mostram a quantidade de votos obtida por cada candidato. Para o presidente, quando forem apresentadas e se for consagrado que elas sejam verdadeiras, todos temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral. Também nesta terça-feira, Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O líder brasileiro reiterou ao americano a cobrança feita aos órgãos da Venezuela sobre as atas eleitorais. Lula disse que tem mantido acompanhamento permanente do processo por meio de seu assessor especial, Celso Amorim, enviado ao país vizinho. Em nota, a embaixada americana no Brasil disse que Lula e Biden compartilham da perspectiva de que o resultado dessas eleições na Venezuela representa um momento crítico para a democracia no Hemisfério Sul. Para a FM O Tempo, Levi Guimarães. Tem questões problemáticas no raciocínio prático empregado pelo presidente da República para tratar da Venezuela. Eu poderia simplificar as coisas dizendo que o presidente da República falou pouco e falou muito mal, para fazer uma adaptação aqui para o horário neste momento. Veja, o presidente da República tratar as eleições na Venezuela como um processo normal foge, inclusive, das avaliações que os centros que fazem rotineiramente o acompanhamento de eleições democráticas pelo mundo faziam sobre a Venezuela. Porque já houve durante vários momentos avaliações, e eu já falei sobre isso aqui no Tempo News primeira edição, de que o processo eleitoral na Venezuela é problemático. Não é exatamente o dia da eleição. Ir até as urnas e votar na Venezuela nunca foi o problema único, como quer parecer fazer uma parte de quem está olhando para esse processo como presidente da República, dizendo que não, se as pessoas puderam ir às urnas e havia um candidato de oposição e um de situação, isso quer dizer que as eleições são normais. A literatura da ciência política já mostra há muito tempo como a Venezuela adotou práticas absolutamente bizonhas e absolutamente antidemocráticas. Você tinha já um cenário muito consolidado de erosão democrática, de agigantamento do executivo, de atrofiamento de poderes de controle. E o presidente emprega um raciocínio que assim, parece de uma pobreza para lidar com o cenário, de dizer, não, olha só, tem duas pessoas que estão discordando, elas simplesmente vão lá e vão recorrer. Essa mesma percepção do presidente é como se ele olhasse para o Brasil e dissesse, não, lá tem um TSE igualzinho, que pode, com seus ministros e com uma composição de corte democrática, ainda que você possa discordar de uma decisão ou outra, mas que é respeitada pela população. Não. Nós estamos falando na Venezuela de um caso onde a Suprema Corte, todas as instituições são paramilitarizadas ou militarizadas e que, por isso, as práticas para que um candidato de oposição, como o caso de Maria Corina Machado, que não pôde concorrer nessas eleições e recorreu à justiça, aliás, para tentar fazer isso, não conseguiu concorrer às eleições, então que agora, não, a reclamação é justa, é absolutamente normal. Vai lá e reclama no TSE. Olha, o presidente da República, e tinha gente pedindo e esperando que o presidente Lula fizesse alguma declaração para tratar da Venezuela. Era claramente um momento em que era bem melhor se o presidente da República não tivesse manifestado nada
e tivesse deixado para o chanceler Celso Amorim, que estava conseguindo manobrar mais ou menos essa posição dúbia do Brasil, mas ao menos com o tamanho de uma bobagem como essa dita pelo presidente da República, minimizado. Para fazer uma menção clara aqui do que eu disse, até gente que olhava para as eleições venezuelanas e para o dia da eleição com a capacidade de avaliar se os resultados eram legítimos ou não, e podia dizer, olha, o processo como um todo é problemático, a política é problemática, as instituições democráticas são problemáticas, como é o caso do Carter Center, que é uma instituição americana que acompanha ao longo dos anos e foi uma daquelas que asseverou durante muito tempo que o dia da eleição na Venezuela funcionava bem. Você podia olhar as atas das urnas, agora está deixando claramente que nessa eleição de 2024, a Venezuela não encontrou nenhum parâmetro próximo de integridade eleitoral e que não há nenhuma confiabilidade capaz de mostrar que as atas apresentadas pelo Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela são aquelas que de fato representam o que a população depositou nas urnas. A eleição está dando o grito lá para contar sobre isso, e muita gente está tentando fazer esse alerta. Mas o presidente da República parece estar cego a tudo isso que está acontecendo por lá. Agora, 7 horas e 40